Avante, torcida palestrina, avante palestra, beleza? Tudo certo com vocês? Dá-lhe porco, dá-lhe like, já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal e segue a nossa página também no Instagram. Vamos comentar sobre o jogo de ontem, sobre a derrota, do Palmeiras contra o Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana. Um jogo que frustrou muito os torcedores e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Bom, vamos lá. A gente tem alguns caminhos para seguir nessa análise. A gente pode usar o lado emocional de torcedor, de estar puto com a derrota, porque o time não foi bem mais uma vez. Pode usar o lado racional também, como torcedor, entender talvez algumas coisas. Mas eu vou falar primeiramente do que eu achei positivo no jogo de ontem, né? O Rony, para mim, foi talvez o único ponto positivo da partida, demonstrando muita raça, muita força, muita garra. O cara jogou 120 minutos com intensidade, correndo, buscando o resultado, se jogando, sofrendo pênalti, batendo bem os pênaltis batendo bem o pênalti que ele foi incumbido de bater. E aí, para mim, talvez tenha sido o único ponto positivo desse confronto, especificamente de ontem contra o Defensa e Justiça. Porque pelo lado negativo a gente tem alguns pontos para falar. A gente pode falar do destempero emocional do time com relação à arbitragem, a gente pode falar das escolhas do Abel Ferreira, a gente pode falar que mais uma vez o Palmeiras se perdeu no meio-campo, não conseguiu jogar diante desse time do Defensa e Justiça, que é um time bem montado taticamente, mas tecnicamente ele é um time que deixa muito a desejar também. É um time esforçado, é um time brigador, um time rápido, mas que tecnicamente deixa muito a desejar. Então ele se sobressaiu taticamente ao Palmeiras. Algumas escolhas do Abel na hora de substituir, não entendi a questão do Luiz Adriano. Luiz Adriano visivelmente não tinha condições. Luiz Adriano tocou uma vez na bola desde que ele entrou, no segundo tempo, da prorrogação. Foi quando ele bateu o pênalti e chutou na trave o pênalti. Algumas escolhas também, os jogadores meio que deixaram a responsabilidade de lado. Não entendi o Everton batendo o último pênalti. O Everton nunca a gente tinha visto ele batendo pênalti. O Praz aquela vez, que é o exemplo mais notório pra gente, palmeirense, de batedor e goleiro batendo pênalti. Naquela decisão contra o Santos, ele bateu o pênalti, fez o gol, mas a gente lembra que em 2016, acho que na semifinal do Paulista, ele também bateu um pênalti para fora. Então é uma coisa que não dá muito certo. Então a gente começa a avaliar algumas questões. O torcedor tá chateado porque o Palmeiras tinha mais time, aliás, tem mais time que o Defensa e Justiça. Poderia ter jogado mais, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. No segundo jogo tinha uma vantagem, saiu na frente, tomou um empate e depois tomou uma virada. Numa jornada que foi muito ruim, em particular de alguns jogadores. O Gustavo Gomes foi muito mal, o Vinha foi muito mal, o Marcos Rocha foi mal, o meio-campo entre o Danilo e o Patrick também não conseguiram se encaixar. A gente tem um Veiga no melhor momento da carreira dele no Palmeiras e a bola não chega nos pés do Veiga, a gente não consegue fazer não conseguiu fazer o meio-campo trabalhar como conseguiu fazer contra o Flamengo no domingo, e o Palmeiras não conseguiu aproveitar as oportunidades que tinha para decidir o jogo, definir o jogo. Teve uma chance bem clara com o Wesley, que ele não conseguiu chutar. Teve chance clara de levar a vitória ainda no tempo normal da prorrogação, entre aspas, com o Gustavo Gomes batendo pênalti. Ele bateu mal pra caramba também e perdeu a oportunidade. E o Abel Ferreira também talvez tenha a responsabilidade, porque foi ele que treinou esse time, ele que escalou os jogadores, e o time não conseguiu encontrar o Defensa e Justiça em nenhum momento dentro do campo. Agora, se a gente for lá ver o lado racional, o Palmeiras fez apenas a terceira partida nessa temporada, então o Palmeiras está muito desgastado fisicamente, não conseguiu se impor fisicamente ao Defensa e Justiça, e sofreu também com uma arbitragem totalmente catastrófica. Palmeiras, decisões equivocadas, o próprio Vinha, na minha opinião, foi expulso muito porque a falta que ele sofreu o juiz inverteu totalmente. Então, o Palmeiras tem que aprender a controlar mais o emocional diante dessas questões de arbitragem. E a torcida também não pode cair muito na pilha, porque amanhã já tem um Palmeiras e São Paulo, um Choque Rei, um jogo bem importante, um clássico, né? E provavelmente muitas críticas virão ao Abel, ao time, então o torcedor não pode cair muito nas pilhas. Tem que apontar os erros sim, apontar que o Palmeiras não conseguiu encontrar o Defensa e Justiça nesses dois jogos, lembrar que o Palmeiras vai encontrar o Defensa e Justiça na fase de grupos da Libertadores e agora vai ter um jogo muito difícil contra o Independente Del Valle, que mostrou que sabe jogar muito bem bola, ainda vai jogar na altitude diante do Palmeiras, então o Palmeiras vai ter uma fase de grupos da Libertadores muito difícil e é logo ali, tá? Semana que vem já tem jogo da Libertadores, então não tem tempo para descanso, não tem tempo para desanimar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise opinativa e
Avante Palmeiras. Fui!